dessa vez tratando de uma abertura do lado das brancas, diferente dos últimos vídeos que eu tenho trazido sempre defesas para o lado das pretas. Então a abertura de hoje que eu escolhi é a abertura escocesa, que vocês sabem já como é que eu escolho, né? Eu olho sempre nos comentários dos últimos vídeos da playlist Dilemas de Aberturas, que tem aqui no meu canal no YouTube, e eu vejo os comentários que estão com mais curtidas, mais sugestões, mais solicitações, e eu vi que a abertura escocesa sempre está ali em cima, está em alta, e eu vou fazer um vídeo sobre ela então hoje. Como é que é a abertura escocesa? Vamos lá então. As brancas jogam E4, E5, né, é uma abertura contra o lance E5 das pretas. Já tem a sugestão da abertura do bispo, né, que é uma que eu tenho, uma abertura que foi muito de estimação minha no passado. A Rui Lopes, claro, e agora a abertura escocesa. Cavalo F3, cavalo C6, e as brancas jogam D4. Peão por D4, e aí cavalo por D4. Existe também um gambito escocês, começa parecido, né? Essa mesma posição, o branco joga bispo C4, com a ideia de jogar roque pequeno, tentar acelerar, sacrificando um peão para acelerar o desenvolvimento, mas é outra abertura diferente da abertura escocesa, vou tratar só da abertura escocesa hoje. Então cavalo por D4, para falar bem rapidinho da história da abertura escocesa, pelo que eu pesquisei, ela tem esse nome por causa de um match de correspondência que foi jogado em 1824 entre a cidade de Edimburgo, que é na Escócia, e a cidade de Londres, na Inglaterra, né? Imagina esses matches de correspondência em 1824, quanto tempo que não levava, né? Os matches de correspondência de hoje pela internet às vezes duram meses uma partida. Imagina então aquela época. Enfim, por causa disso, por causa da cidade de Edimburgo, né, que jogou, acho que essa abertura, não sei se jogou em algumas partidas contra a cidade de Londres, né, naquela época eram comuns esses matches de correspondência, ficou o nome abertura escocesa. Então qual que é a ideia da abertura escocesa? Vamos lá. Eu quero trocar o peão de E5, né, eu jogo D4 trocando esse peão de E5 das pretas, e quero ter um desenvolvimento bem aberto, bem tranquilo, né, eliminando esse peão de E5. Então, vamos ver algumas reações que não são boas para as pretas, né, que podem acontecer. E é legal você estar pronto para isso. Então, primeira pergunta, né? E se as pretas trocarem cavalo por D4, né? Será que minha dama vai ficar exposta no centro? Sim e não. A gente sabe que não é legal tirar a dama muito cedo, né? Mas a gente não tira a dama muito cedo porque ela normalmente recebe algum tipo de ataque. Deixa eu só tirar essa notificação que está aparecendo aqui, pronto. Ela pode receber algum ataque por alguma peça adversária, né? Então, para fazer uma comparação, né? Vamos dizer E4, E5, vamos dizer que eu jogasse D4 direto. Peão toma e dama D4. E aí, vocês vão perguntar, pô, por que isso aqui não é bom, né? Por que eu vou falar que isso aqui não é bom? E a abertura escocesa tudo bem tirar a dama tão cedo, né? Nesse caso, as pretas têm um lance muito natural que ataca a dama, que é o desenvolvimento, cavalo C6. Essa aqui também existe, a abertura do centro, mas ela não é tão recomendada. Na abertura escocesa tem uma diferença grande, depois de D4, toma, toma. Se as pretas tomam em D4, né, eu fiz uma pesquisa que eu costumo fazer antes de fazer o Dilemas de Abertura, que é o que o pessoal entre 1.500 de rating e até 2.000, que acho que é uma faixa legal do pessoal que segue aqui o canal, o que eles fazem contra a abertura escocesa, né? E eu vi que esse lance era bastante popular até cavalo por D4, dama por D4, né? Porque as pessoas às vezes trocam a peça sem perceber a consequência, né? E é uma variante bem duvidosa já essa aqui para as pretas, né? Você tem a dama bem centralizada, não tem como atacar a dama de uma maneira boa, né? C5 é possível, mas é um lance que enfraquece muito, né? Entrega essa casa, um dia que o bispo chegar em C4 vai colocar muita pressão aqui na diagonal, então não é um lance legal C5, eu posso tirar a dama, sei lá, nem sei qual que é a melhor casa para a dama, até D1 pode ser aqui, depois eu coloco o bispo C4 desenvolvendo. Então, depois de dama D4, o branco tem um desenvolvimento muito fácil, né? Porque eu jogo cavalo C3, posso tirar o bispo dependendo, né? E se o preto jogar cavalo F6, eu já tenho lances como E5 atacando esse cavalo, por exemplo, né? Então eu teria que jogar um D6 para evitar o E5. E depois de, não sei, cavalo C3, cavalo F6, o branco pode jogar com muita facilidade aqui. Bispo C4, bispo G5, roque pequeno, roque grande, né? Então essa troca em D4 não é nem um pouco problemática para as brancas. Outro lance bastante passivo para as pretas é D6, por exemplo. Né? Que é um lance que às vezes tem gente que joga, né? Não é o lance principal também. Mas aí você tem uma facilidade muito grande para jogar. Você tira o cavalo de novo para C3, pode tirar o bispo para cá eventualmente, e você está começando a dominar aqui legal no centro, e o preto não está te incomodando de nenhuma maneira. Você conseguiu trocar o peão do centro ali, né? O peão de D pelo de E.
Essa estrutura geralmente é muito boa para as brancas, quando o preto não consegue criar nenhum contra-jogo, né? A gente vai ver nas linhas principais que o preto consegue, claro, o contra-jogo, né? Aqui eu posso jogar bispo P3, dama D2, roque grande, por exemplo, é um plano. Ou posso jogar também bispo C4 e roque pequeno. Super normal também. De qualquer maneira, o branco tem bastante facilidade aqui, pelo fato de ter trocado já o peão de E5. Porque se a gente comparar qualquer outra abertura, tipo a Ruy Lopes ou a italiana, né? O peão em D fica em D2, ou seja, ele não participa diretamente do centro por enquanto que o peão de E5 participa bastante, né? Então se eu trocar esse peão por esse sem se prejudicar em nada, é uma vantagem grande para as brancas, né? Mas vamos lá, então. Tomou. A gente já viu que a troca é duvidosa, porque coloca a dama centralizada sem poder ser atacada, né? Numa casa muito boa em D4. Então isso aqui ajuda muito as brancas. E D6 é um lance muito passivo. O branco desenvolve fácil. Tem mais um lance antes de chegar nas linhas principais, que é um lance meio... É um truquezinho, assim, que as pessoas jogam de pretas, que é o dama H4. Esse é um lance que assusta, porque ele ataca o peão de E4. Você não pode jogar F3, né? Tá caindo aqui, tá caindo o rei. Tá cravado aí que o rei em E1. E o lance bispo D3, que é uma pendurada bem clássica, acontece bastante nas melhores famílias, perde o cavalo aqui em D4. Né? Então, depois de dama H4, as brancas jogam cavalo C3, né? Você fala, pô, nada a ver, né, Krikor? Cavalo C3 é um desenvolvimento bem normal, né? As brancas não tem nenhum problema aqui. Realmente não tem. Mas as pretas podem tentar incomodar, bispo B4. Recomendo você dar um pause agora, né? Vamos dizer que você não conhece essa posição, nada. Pensa um pouco como que você defende o peão de E4. Dá um pause rapidinho, que eu vou continuar aqui já com a explicação. Continuando então. Depois de bispo B4, você realmente tem... O branco tá bem aqui, mas o branco tem um problema para resolver, que é o peão de E4. Não é tão fácil defender esse peão. O cavalo tá cravado agora, né? Bispo D3 perde o cavalo. E se eu trocar em C6, eu ajudo muito as pretas. Eu tomo de B, eu acho. E tô desenvolvendo minhas peças com facilidade, né? Inclusive, cavalo C6, eu tô pensando que até eu posso considerar a dama por E4 cheque intermediário, né? Pode ser um lance bom. Porque é cheque, depois eu retomo o cavalo em C6 e eu ganho o peão. Né? Não pode capturar por causa da cravada. Então, depois de bispo B4, as brancas jogam um lance bispo E2 que exclama. Então você tem que sacrificar esse peão. Mas as pretas ficam numa situação bem problemática agora. Então a teoria segue com dama por E4. E as brancas jogam um cavalo de B5, ameaçando o ponto de C7. Se dama por G2, acredito que eu ganho com cavalo C7 cheque, rei D8 e bispo F3, né? Ataca a dama e vai cair a torre em A8, né? Uma variante complicadinha aqui, mas o branco vai ganhar uma torre nessa história. Então, o preto joga bispo por C3, peão toma. Eu tomo de peão para manter a iniciativa, bem importante essa ideia. E depois de rei D8 eu jogo o roque pequeno. E aqui o branco tá ganho, por exemplo, já. Né? Essa posição que o branco tá ganho por causa do desenvolvimento e o rei mal em D8. Então, você já sabe 3 subvariantes aqui da escocesa. Então, se jogarem cavalo por D4 você já sabe, né? D6 você já sabe, e dama H4 também você já sabe que você deve sacrificar o peão. Né? Cavalo C3, bispo B4. Tem que lembrar do lance importante aqui, que não é tão fácil de lembrar, que é, opa, não é esse, é o lance, onde é que foi parar o lance? A cavalo de D, não, bispo P2, desculpa, tô confundindo vocês agora. O lance bispo P2 primeiro, desenvolvendo, e aí quando dama por E4, aí sim cavalo de D, B5, com grande vantagem para as brancas por causa do ponto de C7, né? Quando a dama sai de D8, o ponto de C7 fica fraco. Beleza, então, já tem 3 variantes aqui. Eu acho que muita gente que não conhece joga cavalo por D4 ou D6, e o pessoal que é mais espertinho que encontrou essa variantezinha de truque, né? O truquezinho dama H4 vai sofrer também com o sacrifício de peão que eu acabei de ensinar para vocês. Vamos agora às linhas principais, as mais importantes, as mais jogadas pelas pretas e as melhores para as pretas também. Então, um lance muito normal aqui é bispo C5, né? É um dos mais lógicos, né? Junto com cavalo F6, porque é o desenvolvimento básico nas posições de peão-rei. E aqui você tem as linhas clássicas com cavalo por C6 ou até bispo P3, são as linhas mais antigas. O cavalo B3, que é um lance... tem partidas bem antigas também, né? A abertura escocesa, além dessa partida de correspondência que eu contei, eu vi que ela tem muitas partidas em 1800, além dessa partida aí de 1820, 1840, 50,
meio desse século, do século XIX, foi desenvolvido muita coisa na abertura escocesa. E mesmo o cavalo B3 já foi jogado nessa época. Qual que é a ideia? Taquei o bispo B6, por exemplo, e aí cavalo C3 desenvolve, cavalo F6, e agora dama E2 é um lance legal. E você vai jogar ou com bispo E3, eu gosto mais de bispo G5 aqui, para incomodar, criar uma cravada ali no cavalo de F6, já que o bispo está para fora da cadeia, né? Então se roque, bispo G5, depois roque grande. Vou mostrar várias posições que envolvem roque grande aqui para as brancas, que eu acho bem interessante. E claro, se ele jogar H6 evitando bispo G5, é que aqui você pode jogar E5 já direto, né? Na verdade, já E5, né? Mas se por qualquer motivo você não consiga jogar bispo G5, esse desenvolvimento é muito bom também com bispo E3. Troca os bispos, depois roque grande, tenta atacar na lado do rei. Então, basicamente, cavalo B3, que é uma variante, não vou dizer moderna, porque a primeira vez que foi jogado isso foi em 1800, mas tem estado mais na moda ultimamente. Cavalo B3 ataca o bispo, e aí depois de bispo B6 você joga cavalo C3 normal, dama E2 e tira o bispo ou para E3 ou para G5, e depois roque grande. Né? Planinho básico aqui, bem legal para jogar de brancas. No caso de cheque aqui, que eu não falei, você pode jogar simplesmente C3. Né? Você perde a casa de desenvolvimento do cavalo, mas você ganha um tempo também. Você bota o peão em C3, depois você desenvolve de outras maneiras. Pode ser bispo D3, roque pequeno, não sei. Mas de maneira geral você tem o C3 aqui. É um lance estranho, né, bispo B4. Parece que perde um tempo, mas ele tira a casa do cavalo também. Eu lembrei disso agora porque depois de bispo C5, cavalo B3, tem cheque agora também. Mas você vai jogar C3 de novo, ele vai voltar o bispo, e a gente vai chegar naquela posição que eu falei, né, que é como se o preto tivesse jogado D6 logo depois da escocesa, né. Você pode jogar bispo D3, roque, talvez F4 aqui, né, um plano assim avançando esses peões centrais. O peão de F não é central, mas é controlando o centro bem, né. Tá, então bispo C5, cavalo B3, né? Se bispo cheque, você joga C3 aqui também, tá de boa. E chegamos na linha principal, então, cavalo F6, que é o lance mais lógico, de novo, né? Colocando uma peça em jogo, desenvolvendo o cavalo pro centro, né? Aqui tem lances como cavalo C3, que transpõe para a abertura dos 4 cavalos, mas eu gosto mais de cavalo por C6, que é a linha principal para as brancas. D por C6, que já foi bastante jogado, né? Porque é a retomada típica na Rui Lopes das trocas, é um erro grave aqui estratégico já. Né? E não porque você ganha o roque, né? Isso aí também ajuda, você ganha o roque. Mas toma, e aqui, nem sei qual que é o lance da teoria, mas eu chutaria que o lance como F3 está excelente aqui para as brancas. E a longo prazo você tem um peão a mais na lado do rei, né? É um conceito que eu mostro bastante para vocês esse, da estrutura de peões, né? O preto tem 4 contra 3, mas o peão dobrado aqui ele não faz peão passado com facilidade. Por outro lado, você tem 4 na ala do rei contra 3 na ala do rei. No final de peões, o branco está totalmente ganho aqui, porque ele faz um peão passado. E as pretas não conseguem usufruir da maioria de peões que ela tem na ala da dama. Então tem que tomar de B por C6. E aqui, ao invés do lance principal, que é E5, eu achei interessante dama E2 aqui, que é um lance bastante curioso. Só para mostrar, a linha principal aqui começa com E5, atacando o cavalo. Dama E7, cravando o peão, e aí sim dama E2. Aí cavalo D5, aí desenvolve a teoria. O branco joga C4, ou cavalo D2 também é um lance possível. Né? Mas o dama E7 é um lance curioso, né? Porque tampa o bispo, mas força o branco a também tampar o próprio bispo. Mas na hora de... Depois de B por C6, dama E2 direto é um lance bem interessante, é um lance que está entrando bem na moda. Eu tinha visto uns meses atrás essa ideia, e eu vi que está bastante na moda esse lance. A primeira ideia básica é que se o preto jogar dama E7, você pode transpor para a linha principal com E5, mas não faz sentido, né? Que você jogaria cavalo C3. Você pode preparar de novo o roque grande aqui. Bispo D2 e roque grande. Você vai falar, pô, mas meu rei tá aqui na coluna. Tá, mas sem o peão de B também é difícil fazer uma ruptura aqui. O seu rei tá bem seguro ali em B1. Essa é uma opção. A outra é você jogar G3, bispo G2 e roque pequeno também, que é mais seguro aqui. G3, bispo G2 e roque pequeno, né? Você pode jogar roque grande porque ele vai ter que jogar D6 fechando essa dama em algum momento. Então não vai ter nenhum ataque direto aqui ao seu rei. Mas você pode jogar G3, bispo G2 e roque pequeno aqui também. E se o preto jogar D5 direto, por exemplo, que é uma das variantes que eu tava vendo,
você toma em D5, dama toma, por exemplo, bispo toma, e quando C por D5, você tem um lance bem chato já, que é cavalo B5 atacando o ponto de C7. E depois bispo F4 tá saindo, atacando mais uma vez em C7, com melhor desenvolvimento, estrutura um pouco melhor também, mas o principal é o ponto de C7, que é de difícil defesa, aqui para as pretas. E claro, se jogar C6, tem o duplo ali em C7. Outra ideia aqui possível, o preto pode jogar D6 também. Você vai ter a mesma escolha daí. Você pode jogar o cavalo C3, bispo D2 e roque grande para ataque. Ou você pode jogar cavalo C3, G3, bispo G2 e roque pequeno. São opções aqui. Caso o preto jogue bispo P7, querendo só desenvolver as peças, agora você joga E5. A diferença é que não tem mais o dama E7. Cavalo D5. E aí C4. Parece com a variante principal que eu mostrei rapidinho lá pra vocês, né? Que é com E5, dama E7, dama E2 e tal. E agora o lance correto é cavalo B6 e o branco joga cavalo C3 e segue o jogo normal. Mas um truque legal aqui que tem é que na variante principal, que eu vou mostrar de novo pra vocês aqui, que seria essa aqui, né? E5, lá no começo, né? Tomou em C6, cavalo F6, né? Começou a abertura escocesa. Toma, toma, E5, dama E7, dama E2, cavalo D5, C4, aqui cavalo B6 é possível, ou bispo A6 é possível, cravando aqui o peão na dama de E2. Aí segue uma teoria bastante conhecida há muito tempo. Cabeça para 6 ou cavalo B6 direto. Na linha do dama E2 que eu mostrei, muita gente pode querer imitar essa variante, né? Ou seja, E5, com bispo E7, por exemplo, né? Cavalo D5, C4. Se cavalo B6, segue o jogo. Cavalo C3, joga o branco, etc. Mas se bispo A6, que o preto pode jogar assim, né? Falar, tô jogando igual a variante principal, né? Só que agora a dama G4 e o branco tá ganho. Porque o bispo saiu de F8, e sempre que o bispo sai de F8, fica o ponto em G7 fraco. Eu vou ter que mexer o cavalo, vou perder o peão de G7 e vai destruir completamente o rei preto, né? E se eu quiser rocar pequeno aqui, eu tô perdendo o cavalo em D5 imediatamente, né? Além de bispo H6, que nem vem ao caso. No caso de roque, né? Mas eu tô ganhando o cavalo em D5. E se o preto jogar cavalo B4, não muda nada aqui, né? Dama G7, não pode dar o duplo em C2, porque eu jogo o rei D1, por exemplo, atacando o cavalo. E quando o cavalo A1, eu jogo dama por H8 cheque. Tudo bem, o preto ganha a torre branca, mas o branco ganha a torre ali, além de ter ganho um peão. E o cavalo está totalmente preso aqui em A1. Eu posso jogar no mínimo, bispo H6, trocar tudo ali em F8 e depois eu vou recolher esse cavalo em A1 com facilidade, já que o cavalo não volta nunca mais. Então acho que é isso, gente. Eu queria fazer um vídeo bem compacto assim, um pouquinho mais curto do que os últimos, com a ideia de passar opa, ideias gerais da abertura escocesa, né? Então que vocês sabem o que fazer já contra cavalo por D4, contra D6, contra o truque dama H4, contra bispo C5, contra bispo B4 cheque também, e as variantes principais, bispo C5 e cavalo F6. Você tem o básico do básico do básico, tá? Vocês sabem que eu tô na correria pra Copa do Mundo, então o artigo dessa variante provavelmente vai sair só depois que eu voltar. De qualquer maneira, eu tô divulgando aqui, então, esse vídeo do dilemas de abertura da abertura escocesa. Espero que vocês tenham curtido, né? Comente aí sempre o que você quer pro próximo vídeo dos dilemas de aberturas. E é isso aí. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. Caso você não seja inscrito ainda, temos mais de 700 vídeos sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis de xadrez. E é isso aí. Nos vemos na próxima, então. Fui.